Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. E para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo com o objetivo de auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer contar com a sua participação, com seu apoio, deixando aí uma mensagem, se inscrevendo no canal, compartilhando com as demais pessoas do canal. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos dando continuidade àquela sequência de estudos que nós estamos voltados nesse terceiro trimestre falando acerca dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza dos ataques do diabo contra a Igreja nesses últimos instantes e últimos dias que marca aí a retirada da Igreja. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 2, versos de 1 a 4, 1 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 11. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram repartidas por eles línguas repartidas. Leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 2, verso de 1 a 4 e 1 aos Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 11. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na presente lição, nós vamos entender uma coisa. A história dos avivamentos, irmãos, ela é marcada pelo zelo pelas Escrituras e não pela inovação, a reinterpretação da teologia. Então, essas inovações teológicas, essas readequações da teologia para atender um determinado segmento que não tem amparo bíblico, isso não traz avivamento. O avivamento se deu no dia do Pentecostes, mas antes que ele ocorresse, os apóstolos estavam reunidos durante um período de aproximadamente 10 dias, jejum, oração e palavra. E quando o derramamento do poder veio, ali estava a palavra de Deus. Não são poucas as inovações teológicas que surgem a todo momento. Muitas querem bater o martelo e dizer que todo crente, ao aceitar Jesus, já é batizado no Espírito Santo.
Nós compreendemos que há duas naturezas distintas. A pessoa, quando aceita Jesus no ato da salvação, no ato da soteriologia, que envolve a doutrina da salvação, ele recebe o selo do Espírito Santo. Assim foi com os apóstolos. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo só se daria 10 dias após a assunção de Jesus, justamente no dia do Pentecostes, a promessa referida pelo profeta Joel, que teve o seu cumprimento dela, o início do seu cumprimento, a partir de Atos dos Apóstolos. Todavia, Pedro assegurou que aquele fenômeno, aquele episódio do derramamento de poder, do falar em línguas e serem batizados no Espírito Santo, se repetiria em vários momentos da história. Então, que nós vamos compreender, segundo as Escrituras, que uma coisa é salvação, outra coisa é batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas. Todo salvo, ele tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo ainda foi batizado no Espírito Santo. Nós queremos deixar bem claro isso no decorrer desta ministração. O Pentecostes bíblico. Hoje, para se referir ao movimento pentecostal, nós temos que voltar para as Sagradas Escrituras, porque o verdadeiro movimento pentecostal não foi iniciado pela Assembleia de Deus. O verdadeiro movimento pentecostal se deu lá em Atos dos Apóstolos, tá bom, meu querido? Nós vemos ali qual foi o modelo. Nós compreendemos que o zelo pela palavra é que gerou o avivamento e o derramamento do Espírito, conforme Jesus havia prometido. Então nós vamos olhar o que é de fato Pentecostes, segundo a doutrina bíblica. Tá bom, meu querido? O Espírito prometido. O Espírito Santo, irmãos, ele é visto ao longo de todo o Antigo Testamento. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele esteve presente na criação do universo. O Espírito Santo esteve presente na formação da terra. Então nós compreendemos que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente no Antigo Testamento. Mas até então, em relação à ação do Espírito Santo na vida das pessoas ou através das pessoas, era uma ação muito limitada e restrita. Então nós compreendemos que estas manifestações, ela tinham um caráter temporário. O Espírito Santo, ele não habitava na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele se apossava, se apoderava daquela pessoa, concedendo elas, por exemplo, habilidade para liderar e até realizarem feitos sobrenaturais, como foram o caso dos juízes, como Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 soldados filisteus, como Davi, rei, ele recebeu a unção do Senhor e a partir de então aquele menino começou a matar leão, urso com as próprias mãos e depois o gigante. Então o Espírito Santo, ele é visto ao longo de todo o Antigo Testamento, mas a manifestação dele na vida das pessoas era muito restrita, às vezes a um grupo muito pequeno de pessoas, ainda assim de caráter temporário, visando tarefas específicas. O Espírito derramado. A promessa feita pelo profeta Joel, irmãos, ela teve o seu cumprimento a partir do dia de Pentecostes. Agora a gente precisa compreender. Tratava-se de uma promessa que se cumpriria não somente no dia do Pentecostes. Esta promessa seria ofertada, oferecida a todos os crentes em Jesus Cristo.
Então, sobre a nova aliança, o Espírito ele passa a habitar na vida do crente. Nós podemos afirmar que todo salvo em Cristo já recebeu o Espírito Santo. Independente dele ser pentecostal, dele ser tradicional, ele crer ou não nos dons espirituais. No ato da aceitação de Jesus, no ato da salvação, segundo a doutrina da soteriologia, ele recebe o selo do Espírito Santo. Mas nós não podemos afirmar que todas estas pessoas que têm o selo do Espírito experimentaram o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo ou o revestimento do poder ou ser cheio do Espírito. São vários termos para definir o batismo no Espírito Santo. Então, no ato da salvação, esse crente, ele recebe o selo do Espírito. Agora, o batismo no Espírito Santo, meu amado, é uma experiência distinta, é uma experiência à parte. Esse batismo no Espírito Santo, ele visa capacitar o crente para ser instrumento na seara do Senhor, enquanto que o selo do Espírito marca a sua salvação. E o profeta já dizia: alegrar-me-ei no Senhor, porque o Senhor me vestiu de vestes de salvação. Então, o homem ele foi vestido de salvação e, posteriormente, ele pode ser revestido do Espírito Santo e do poder de Deus. E a promessa feita pelo profeta Joel, irmãos, ela não se limitou somente no dia do Pentecostes. Essa promessa, meu irmão, conforme foi asseverado por Pedro, essa promessa diz respeito não somente a vós, diz respeito aos vossos filhos, a todos quantos estão longe e a tantos quanto o nosso Senhor chamar. Então, Pedro, na verdade, pelo Espírito, ele discerniu que aquele fenômeno iria se repetir por várias outras vezes no decorrer da história da igreja. O distintivo pentecostal de nossa igreja. Quando nós falamos isso, nós não queremos ser exclusivistas. Como há tempos atrás, muitos dos nossos irmãos, na sua simplicidade e sinceridade, acreditavam que o Espírito Santo só ocorria no seio da Assembleia de Deus. Era muita pretensão, porque a experiência e a história revela que várias outras instituições, denominações, também passaram pela experiência pentecostal. Agora, qual é o nosso distintivo? Nós somos do postulado, irmãos, que o falar em línguas é uma evidência da experiência pentecostal. Aí nós vamos pegar alguns teólogos que têm uma outra compreensão, mas nós vamos ficar com o que diz o texto sagrado, com o que diz a Bíblia, tá bem, meu amado? Não importa o que eu penso, o que importa é o que diz as Escrituras. Então, nesse ponto, nós, enquanto pentecostais, compreendemos que o batismo no Espírito Santo, ele tem como evidência o falar em línguas. É sobre isso que nós vamos falar neste tópico. A atualidade dos dons espirituais. Conforme eu já falei aqui, o profeta Joel, ele falou que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Agora, meu amado, o que nós precisamos entender é que Joel falou de tempos futuros, do qual ele não tinha nenhuma dimensão quanto seria. Mas Jesus falou: olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, nós compreendemos que, a partir daquilo ali, os discípulos ficaram por um período de 10 dias. Da Páscoa até o dia do Pentecostes são 10 dias. Eles ficaram 10 dias em jejum, oração e estudando as Escrituras. E Pedro, quando aquele fenômeno ocorreu, o que aconteceu? Muitas pessoas vieram com escárnio, com deboche, falaram: olha, esses aí estão embriagados, entendeu? Eles estão bêbados, não estão falando nada com nada. Então, Pedro,
pela autoridade do Espírito e inspirado, ele fez uma defesa da fé. Ele falou, olha, não tem ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo aqui é o que declarou o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro foi adiante, impulsionado pelo Espírito, ele disse, olha, e esta promessa, o que é esta promessa? O batismo no Espírito Santo. Esta promessa diz respeito a vocês que estão aí em volta, que não estão entendendo, diz respeito aos vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então Pedro, ele declarou ali, olha, não vai acontecer não é somente aqui não. Isso vai acontecer em outros momentos. O profeta Joel ele não tinha uma dimensão do desdobramento desta promessa. E ela há de se cumprir e continuar cumprindo, meu irmão, até a retirada da igreja, tá bom, meu querido? Então, o Espírito Santo deu a Pedro, na verdade, aquela compreensão que aquele derramamento que estava ocorrendo no dia do Pentecostes, ele teria um caráter atemporal, que é isso? Ele não estaria limitado a tempo, naquela época somente dos apóstolos. E nós vamos observar que Pedro, posteriormente, vai em Samaria, impõe as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Pedro vai até a casa de Cornélio, um gentio, e ali, quando ele mal começa a pregar, o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Então, a palavra de Pedro, a profecia de Pedro estava se cumprindo. Muitos outros, depois daquele dia do Pentecostes, irmãos, vivenciaram a promessa do avivamento do Pentecostes, do derramamento do poder nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, nos dias da igreja primitiva. Ao longo da história, milhões de outros receberam o batismo no Espírito Santo e tantas outras em nossos dias. Pela bondade de Deus, eu fui agraciado também com o batismo no Espírito Santo. Eu aceitei Jesus depois de 3 meses, aprove ao Senhor me batizar. Mas a igreja na qual eu estava inserido me ensinou a buscar com fervor, com jejum e com quebrantamento o batismo no Espírito Santo. As línguas como evidência. Dentro desse ponto, nós precisamos compreender que as línguas como uma evidência não é uma imposição da Assembleia de Deus. Não. É uma metodologia, ou vamos dizer, um parâmetro estabelecido por Lucas. Lucas, nós precisamos compreender, ele não foi testemunha ocular do dia do derramamento do Espírito, ele não foi testemunha ocular quando 3.000 pessoas se converteram a Cristo, quanto outras 5.000 se convertem lá em Samaria. Ele não foi testemunha ocular destes episódios. Mas só tem uma coisa. Ele conseguiu compreender, discernir qual o parâmetro, qual era o indicador para legitimar e afirmar que alguém havia sido batizado no Espírito Santo. Aí nós vamos compreender que toda vez que Lucas faz menção do derramamento de poder, batismo no Espírito Santo, sempre vai ocorrer o fenômeno da glossolalia, que é o quê? O falar em línguas. No caso do Pentecostes, eles falaram uma língua humana, desconhecida deles. Pode ser uma língua humana ou uma língua espiritual, ou então profetizar. Então, de acordo com Lucas, o falar em línguas ou profetizar, que é também usar os lábios, falar por intermédio da boca, é audível, é algo que se pode perceber, vai evidenciar que de fato aquela pessoa recebeu o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. São vários termos, mas se refere ao mesmo fenômeno, que é o batismo no Espírito Santo. Embora ele não foi testemunha, ele estabeleceu um parâmetro, vamos dizer assim, uma forma de se entender e compreender.
a ponto que, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro voltou da casa de Cornélio, os irmãos queriam excluir Pedro até da comunhão da igreja. Foram ali para excomungar Pedro. Mas quando Pedro falou, olha, eu estava lá e comecei a pregar para eles. O Senhor me levou lá, me deu uma visão, eles contou tudo o que aconteceu. Mas quando eu estava lá e mal comecei a pregar, o Espírito Santo foi derramado sobre todos. E eles começaram a profetizar e falar em línguas. Aí os discípulos, pois que Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão. Se não é Pedro explicar que eles também falaram em línguas como uma evidência do batismo, Pedro teria sido excomungado da igreja. Pedro teria sido escorrachado pela igreja, porque a notícia chegou lá no jornal da fofoca da igreja, antes dele chegar a Jerusalém. Então, nós compreendemos que em Atos dos Apóstolos, Lucas ele estabelece este parâmetro. Ele fez esta observação ao analisar os fatos envolvendo o batismo no Espírito Santo, mantendo a chama pentecostal acesa. Estamos diante de um grande desafio. Eu, particularmente, tenho um senso de responsabilidade muito grande. Porque quando eu vim para o seio da Assembleia de Deus, lá nos anos 90, eu peguei a igreja avivada, a chama pentecostal acesa. Passaram para mim, como faz nas Olimpíadas, a tocha acesa. Então, eu pretendo passar essa tocha para os meus filhos e, quem sabe, para os meus netos, se Jesus não voltar, essa tocha acesa. Porque eu quero deixar a próxima geração abençoada como eu também fui abençoado. Mas nós precisamos compreender que muitos dos irmãos que foram batizados no Espírito Santo, eles foram ensinados a buscar, jejuar, consagrar, participar de escola bíblica e de estudos específicos. Crentes eram batizados em Santa Ceia e crianças batizadas na escola dominical. Então, nós temos a responsabilidade em passar essa tocha acesa. Fidelidade às Escrituras. Estamos aí diante de verdadeiras inovações e interpretações que não são fidedignas, ortodoxas, a hermenêutica deturpada, forçando o texto. Então, nós observamos que o modelo de avivamento em Atos, irmãos, ele é categórico. Como eu disse, foi a palavra, o zelo pela palavra que trouxe o avivamento, e não o avivamento que trouxe a palavra. Eles ficaram 10 dias reunidos e ficaram em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então eles foram buscar nas Escrituras quais eram as menções acerca do derramamento do poder. Eles estudaram o profeta Joel e vários outros profetas. E quando eles estavam reunidos, eles oraram, Jesus, Senhor, cumpra a tua promessa do derramamento de poder. Deus, nós estamos aguardando o derramamento do Espírito, 10 dias em jejum e oração. Então nós compreendemos que foi o zelo, a fidelidade para com a palavra, com as Escrituras, é que gerou o avivamento. Ele se deu, meu irmão, foi por conta do zelo que eles demonstraram 10 dias orando, jejuando, estudando e aplicando e clamando a Deus. Então, é a palavra que produz o avivamento. Quando nós olhamos a história dos avivamentos, não se deu, irmão, por conta de inovações teológicas, readaptação do texto, forçando o texto a dizer o que o texto não diz, olhando para as evidências deste fenômeno, como se deu e qual era o que poderia atestar, legitimar que alguém de fato foi batizado. Lucas, ele deixa que a evidência é o falar em línguas, irmãos. Então, essas inovações, elas não geram avivamento. Na verdade, elas vêm como água sobre a fogueira para apagar o intento, o desejo das pessoas de buscar o batismo no Espírito Santo. Muitos que levantam estas bandeiras, irmãos,
que vem com essa nova interpretação, que fala, não há que você aceitar Jesus conforme creem os irmãos de linha tradicional, e eu respeito, são salvos em Cristo. Uma certa ocasião, quando eu me converti, alguém de uma denominação dessas tradicionais, que eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, ele veio me questionar acerca dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo que eu havia experimentado. Eu falei com ele, rapaz, quando eu estava lá na sarjeta, bebendo, aprontando, fazendo tudo de errado, você nunca veio pregar para mim. Agora que eu aceitei Jesus, abandonei o pecado, fui batizado no Espírito Santo, falo em línguas estranhas, você vem querer me doutrinar? Se coloque no seu lugar, meu querido. Então eu falei com ele abertamente. Então eu experimentei a experiência pentecostal, o falar em línguas, falo com propriedade. E posso falar, o falar em línguas é uma evidência da ressurreição de Jesus, porque João Batista disse, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, meu querido. Então, se ele estivesse morto, eu não teria sido batizado no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que precisamos voltar às Escrituras, colocar o texto, a interpretação, a aplicação, ver as evidências, deixar de lado essas teorias que usam o texto para dizer o que o texto não quer dizer, que vão dizer que não, eles são salvos, eles receberam sim o Espírito Santo. Nem todo salvo em Cristo, irmão, recebeu o batismo no Espírito Santo. Todo salvo em Cristo, ele recebeu o Espírito Santo quando aceitou Jesus. A experiência pentecostal é uma experiência distinta. A pessoa pode partir para a eternidade sem ter experimentado, porque a experiência pentecostal, ela tem como objetivo, não é a salvação, é a capacitação para trabalho, para viver uma vida santa, reta e justa aos olhos do Senhor. Exercício dos dons espirituais. Nós podemos dizer aqui que as meninices, quem lembra daquele período? Das meninices, alguns pulavam, alguns se excediam. É o período que muitos datam de as meninices. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que esse período conhecido como as meninices, ou legalismo, onde tudo era proibido, provocou menos males à igreja do que o atual formalismo no qual nós estamos inseridos. Então, naquela época, eu me lembro de gente pulando no poder, caindo, com relação à questão de profecia, um atropelando o outro. Então, nós entendemos o seguinte, havia sim a manifestação dos dons espirituais. Estas manifestações foram depreciadas em nome da ordem e da decência. Alguém de lá tocava no sirete, ordem, decência. Ordem, decência, porque Paulo, ele doutrinou a igreja, irmãos. O problema, irmão, é falta de doutrina. Paulo, nos seus dias, ele tratou a meninice, porque na Santa Ceia, uns comiam muito e outros não tinham o que comer. Na hora de profetizar, vários profetizavam ao mesmo tempo. Então, o que Paulo fez? Ele não proibiu falar em línguas. Ele estabeleceu o quê? Doutrina, regra. Ele doutrinou, ele ensinou. Paulo tratou a meninice daquela época com o quê? Com um ensino eficaz. Ele não matou a igreja. O que nós vemos, irmãos, é que em nome do formalismo, da ordem e decência, que fica mais cômodo para alguns líderes, conduzir, manipular a igreja. Faltando e revelando, então, nós percebemos o quê? Que eles não tiveram habilidade espiritual do apóstolo Paulo. Paulo, ele doutrinou a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas e todas as demais igrejas com relação à manifestação dos dons espirituais. Paulo, ele não proibiu, ele não reprimiu, ele não extinguiu a chama, mas ele estabeleceu doutrina, ensinamento, em quais circunstâncias e como esses dons espirituais
poderiam ser manifestos na igreja. É neste sentido que ele fala que haja os dons espirituais, mas com ordem e decência. Não esse formalismo que nós temos aí. Vamos dizer de passagem que é um formalismo excessivo. Então, o que isso revela? Que a atual liderança, com raras exceções, não tem demonstrado inteligência espiritual, capacidade espiritual de ensinar, doutrinar. Então, eles demonstram um verdadeiro despreparo espiritual para lidar com as questões relacionadas aos dons espirituais. E na tentativa de corrigir, acabaram matando. Quantos profetas já mandaram calar a boca, silenciar? E diga-se de passagem, muitas coisas ocultas e escondidas Deus revelava através da profecia ou através da palavra do conhecimento, sinais, prodígios e maravilhas. Infelizmente, nós estamos caminhando para um período da história da igreja em que nós somos pentecostais, muitas vezes nominais. Nós apenas ostentamos o título de pentecostais, mas o Espírito Santo, ele não tem tido a liberdade para operar como foi nos dias da igreja primitiva. Podemos mudar? Podemos. Os nossos líderes precisam se qualificar e se capacitar intelectualmente, estudando e espiritualmente para discernir, para saber como tratar a questão dos exercícios dos dons espirituais. Irmão, teríamos muito mais coisa para falar, mas esse tempo ele é tão pequeno, passa tão rápido. Vamos orar então. A minha oração é que o Espírito Santo ele venha avivar a sua fé, avivar o teu coração. Se você não recebeu o batismo no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. É uma promessa. Alegrei no Senhor porque Ele me vestiu com veste de salvação. Alegrar-me-ei no Senhor porque Ele me revestiu de vestes. Eu fui revestido de salvação, revestido com essa segunda roupa de poder do alto, capacitação do alto. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Meu Deus, nós recebemos, ó Pai, esta igreja com a tocha acesa, com a tocha, com a ação do teu Espírito no nosso meio, curando, profetizando, falando, teu Espírito Santo operando coisas grandiosas. Crianças sendo batizadas na escola bíblica dominical, dia de Santa Ceia, meu Deus, o Senhor batizava crente no Espírito Santo, não precisava de festividade. Meu Deus, ensina-nos a viver esta verdade, a buscar o avivamento da nossa vida e, meu Deus, e pregar a verdade do Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Faz um movimento antes da sua vinda, antes da retirada da igreja. Eu creio. Nós cremos que o Senhor derramará um avivamento no meio do teu povo. E nós queremos fazer parte daqueles que estarão na brecha, meu Pai, na oração, esperando que este dom, que estas maravilhas possam ser vistas entre os nossos filhos e até mesmo, ó Pai, entre os nossos netos. Fica conosco, meu Deus, dá-nos, pois, a tua bênção, pois assim te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estaria aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não, porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.